Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 10 de junho de 2024. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, o 10º domingo do tempo comum. Nós vamos nos focar desta vez não no texto do Evangelho, mas na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo faz uma carta de consolação aos coríntios diante dos desânimos, do anúncio da fé, da caminhada, da luta do dia a dia. Vamos, com Paulo, aprender a lidar com o desânimo, colhendo desse texto bíblico alguns elementos para a nossa vida prática cristã. Bora refletir. Eu começaria dizendo que Paulo, ao estar consolando os coríntios, está fazendo, sobretudo, olhando para duas situações: o desânimo apostólico e o desânimo espiritual. O desânimo apostólico é aquele que acomete todas as pessoas que estão dedicadas às coisas de Deus. É o desânimo dos padres, dos missionários, dos evangelizadores, dos catequistas, das religiosas, dos monges, daqueles que estão rezando, pregando, obrando, tudo pelo reino de Deus e enfrentam tribulações, dificuldades, frustrações e por isso são acometidos por uma perda do gás de evangelizadores. É o desânimo apostólico e Paulo passou por várias situações e conseguiu vencê-las todas por conta da sua têmpera e com o seu estilo anima os evangelizadores a perseverarem e dá algumas razões para essa perseverança. E a segunda situação para que Paulo fala é o desânimo espiritual, diz respeito ao desânimo cristão, de modo geral, porque a vida cristã, como parte da vida real do ser humano, ela também sofre oscilação, dificuldade. Tem dia que a gente se sente mais disposto, tem dia que a gente está menos, tem dia que a gente vê mais sentido, tem dia que a gente não vê quase nenhum sentido. Paulo quer reanimar também os fiéis que já creem em Jesus, mas que precisam de um rejuvenescimento do seu ato de fé. Diante disso, então, nós olhamos para a segunda leitura de ontem, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13 para frente, quando Paulo está ali animando algumas pessoas. Vamos colher desta palavra dele um ânimo também para a nossa luta de cristãos, que procuramos ser filhos de Deus e viver bem com os outros também, né? E ao mesmo tempo sentimos o cansaço da luta, a frustração do caminho, a insegurança dos resultados. O que Paulo pode nos dizer? Eu vou seguir basicamente o texto e vou colher dali 3 lições de consolação. A primeira é quem são as pessoas por quem sofremos? A segunda é preciso renovar o homem interior. E a terceira, é preciso olhar para as coisas invisíveis. Vamos lá, primeiro, Paulo diz assim: assim como está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, que Jesus nos ressuscitará juntamente convosco. Tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça esteja num maior número de pessoas e por isso nós glorifiquemos a Deus. Veja, primeira indicação. Paulo está falando aqui que o que o sustenta, que logo em seguida ele vai dizer, por isso não desanimamos, o que o sustenta é ter um porquê. A gente fala muito hoje do sentido da vida, que é preciso ter um porquê. Há até uma frase atribuída a um filósofo que diz que quem tem porquê enfrenta qualquer como. Bem, em certo sentido, é verdade. Quando nós temos motivação, seria o porquê. Quando nós temos razões profundas dentro de nós
naturalmente que nós somos mais movidos a continuar, a perseverar, a lutar, a nos reanimar, a parar, mas a seguir em frente logo em seguida. No entanto, mesmo para quem tem porquê, o desânimo pode vir bastante forte. E com certeza todos nós já passamos por isso, mesmo crentes fiéis em Jesus, a gente sentiu o baque da vida, do caminho, da cruz. Nessa hora, mais do que um porquê, talvez a gente precise aprender com Paulo a ter um porquém. Ele sofria por aquelas pessoas por quem ele queria levar o evangelho, por quem ele queria entregar a própria vida. O seu sentido de viver, na verdade, eram dois, se a gente olhar fundamentalmente. O primeiro era servir a causa do evangelho, era servir a Deus, mas esse servir a Deus, Paulo não fez como um sacerdote do templo, oferecendo o incenso e o sacrifício. O seu ofício religioso para Deus não era diretamente para Deus, mas indiretamente, servindo as pessoas. Paulo cuidava dos outros pelo ministério da palavra, anunciando a boa nova de Jesus Cristo, e assim ele servia ao Senhor. Então, se um primeiro sentido mais geral da vida de Paulo era o evangelho, como é que a gente pode falar de servir o evangelho se não tem público, interlocutor, ouvinte? Daí a gente pode dizer que o segundo sentido ali, imediato de Paulo, da sua vida, é que ele tinha pessoas que faziam para ele valer a pena a sua labuta. Por isso ele diz, né? Tudo isso é por causa de vós, para que a abundância de graças habite no maior número de pessoas. Por isso não desanimamos. Ora, a gente pode pensar também nas nossas lutas de fé. Quem são as pessoas que nos dão perspectiva, ânimo, novo impulso para a gente continuar lutando? Talvez para um padre seja os fiéis lá da sua paróquia, mas os fiéis em geral é muita coisa. Talvez ele tenha que pensar especificamente, eu tenho que pensar naquele senhor, naquela senhora, naquela família. Pensar em pessoas assim mais específicas, que naquele momento do meu ministério estão precisando de mim. Para um monge que reza lá no seu mosteiro, talvez ele precise pensar nas pessoas que estão nas terras de missão, como Santa Teresinha fazia, que além de rezar, escrevia cartas para os missionários, para motivá-los, para que eles não desanimassem. Para um pai, para uma mãe de família, quem sabe são os seus filhos. Para um casal novo, de noivos, namorados ou até casados, talvez seja o seu parceiro, sua parceira. Mas veja, em todo caso, a gente precisa ter por quem. E dizer com Paulo, por eles não desanimamos. Quem são as pessoas que dão sentido para o seu caminho, que significam os seus passos, que são razão para a sua luta? É importante você ter consciência disso. Agora, não pese emocionalmente sobre essas pessoas, dizendo que você depende delas, porque daí você pode gerar um peso muito grande. A pessoa pode ficar constrangida, né? É você que tem que saber isso. A pessoa não precisa necessariamente saber, mas você tem que ter consciência de quem são as suas razões para continuar, para lutar. Essa é a primeira razão paulina para enfrentar o desânimo. Agora, uma segunda. Paulo fala da renovação do homem interior. Ele vai dizer o seguinte: mesmo se o nosso homem exterior vai se arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação no momento acarreta para nós uma glória eterna e sem medidas. Então veja, Paulo falando agora do homem interior, que é um tema bastante corrente nas suas cartas.
O velho homem, o novo homem, a velha criatura, a nova criatura, o eu da carne e o eu do espírito. Veja, ele está reconhecendo que o corpo vai se desgastando no caminho. E Paulo se desgastou literalmente no corpo, não só pela velhice e pela natural degenerescência do fisiológico, mas porque Paulo também foi enfrentar dificuldades como naufrágios, foi apedrejado, foi chicoteado, várias vezes tentaram matá-lo. Era um velho, terminou a vida velho, cansado, com um corpo desgastado, com seu homem exterior se arruinando, como ele diz. Mas o homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Onde estava o conforto de Paulo? Estava em viver no Espírito. Ele também vai colocar aquelas listas dos frutos, dos dons, das virtudes do Espírito Santo, né? A virtude da alegria, a virtude da serenidade, da paciência, da longanimidade. E o que Paulo escreveu, muito provavelmente ele viveu olhando para a biografia dele. A bibliografia de Paulo, sua obra, diz muito da sua biografia, da sua trajetória de vida. Então, aqui o conselho que a gente pode colher para nós é se a gente tem vida interior, talvez a gente até acredite em Deus. E eu acho que a gente acredita, né? Senão a gente não estaria indo na igreja, rezando, pedindo, ouvindo esse podcast. Mas a gente não tem vida espiritual. E ter vida espiritual não é fazer uma oraçãozinha aqui e ali, ir numa missa de vez em quando, mas é manter conexão interior com as fontes da vida. É, uma vez recebido o Espírito Santo, e a gente recebeu ele no batismo, viver com esse Espírito acordado, ativado dentro de nós. E não com o Espírito dormente, porque a gente põe o Espírito Santo para dormir dentro de nós. A gente precisa ser agitado por essa força poderosa, porque esse Espírito era o mesmo que estava lá no coração de Jesus e que levou Jesus a fazer tanta coisa bonita, e que estava no coração de Paulo. E o mesmo Espírito do coração de Jesus, que foi dado ao coração de Paulo, também foi dado a nós. E, no entanto, nós não estamos vivendo ainda no homem interior. É engraçado quando a gente vê um pessoal mais novo, jovem, adolescente mesmo, mas com um ar já de cansado, né? De abatido. Tem muitas razões para isso. A nossa sociedade, nossa cultura, talvez não seja mais uma cultura do movimento. É uma cultura do corpo, isso é verdade. As academias são cada vez mais cheias, mas nem sempre é uma cultura do movimento. Movimento no sentido amplo, do corpo, da mente, da alma. A gente é muito estático, estagnado. Os movimentos que a gente faz são mais digitais do que propriamente analógicos. E tudo isso gera um certo declínio de energia na gente, sobretudo nos jovens. Mas há também essa dimensão de vitalidade da alma, que não tem razões só religiosas, não. Mas especialmente para nós cristãos, tem a ver com isso, com um Espírito Santo que ainda nós não tomamos posse. Tomar posse aqui no sentido espiritual que se usa do termo, né? Tomar posse já que eu ganhei esse dom, eu vou usar, é meu. Não é tomar posse no sentido que agora eu mando no Espírito, porque hoje também posse virou isso. Muita gente quer ser dona de Deus. Mas a gente tem que ser, na verdade, se deixar ser conduzido pelo Espírito. Ele ser o nosso dono, entre aspas. Porque ele vai nos agitar as águas paradas do coração. De modo que mesmo que por fora as coisas não caminhem tão bem, mas que o homem interior se renove dia a dia. E uma terceira coisa, Paulo continua aqui, né? Isso acontece porque voltamos nossos olhares para as coisas invisíveis
e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Sabemos que se a tenda que moramos nesse mundo for destruída, Deus nos dará outra moradia no céu, que não é obra das mãos humanas, mas que é eterna. Então, Paulo está falando agora de olhar para as realidades invisíveis, mas é até estranho, né? Como é que olhar para o invisível? Se é invisível, não dá para olhar. No que Paulo se baseia? Ele não pode se basear só em revelações pessoais, apesar de ele ter tido uma experiência mística no caminho de Damasco. Ele está se baseando naquilo que Jesus ensinou, no ensinamento do Evangelho. Porque Jesus falou das coisas invisíveis. Quais são elas? O amor de Deus Pai, a certeza do céu, a vida eterna, a consolação que nós recebemos dos anjos, e nós vemos Jesus, inclusive, recebendo o anjo da consolação lá na hora que estava sangrando no Horto das Oliveiras. Bem, quando nós olhamos para toda a vida de Jesus, ele nos falou dessas coisas que nós ainda não vemos, ou ainda não experimentamos, mas que nós confiamos que estão aí, que vamos experimentar. Por quê? Porque o Senhor falou. Olhar para as coisas invisíveis não é começar a ter revelações místicas do nada. É olhar para o que Jesus falou e confiar na palavra de Jesus. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ora, eu olho para todos os lados e não vejo Jesus de Nazaré, o carpinteiro barbudo. Não vejo. E, no entanto, pela minha fé, eu posso ver essa realidade invisível. Estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Por isso, meus irmãos, nesse ponto eu recomendo muito que a gente vá lendo assim, com muita calma ao longo dos dias os textos do Evangelho e vá colhendo frases num primeiro momento, mas frases que mexem com a gente, que são significativas. Para quê? Para a gente poder fazer delas a nossa visão do invisível. Para a gente poder encontrar nelas um pouco de aporte, fazer delas como se fosse a muleta ou a bengala do caminho, que nos ajuda a passar por aqueles momentos em que a gente está titubeando, cambaleante, trôpego. O Senhor está conosco. E se nós abrirmos os olhos da fé para vermos o que Ele nos disse, confiando que Ele nos dará o que nos prometeu, meu Deus, quanta consolação teremos no nosso coração. Muito bem, nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de deixar então essas 3 possibilidades de reflexão baseadas no que a gente ouviu sobre Paulo. A primeira é: quem são as pessoas que fazem valer as suas lutas? A segunda é: como é que você tem vivido com o Espírito Santo? E a terceira é: como você tem feito da palavra de Jesus a sua visão do invisível, se é que você tem feito? Abrace uma dessas 3 coisas e põe em prática, de modo que o seu coração possa encontrar em Deus consolação. Te desejo uma excelente semana, um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!